Olá, internautas, bem-vindo à Top TV. Você que está nos acompanhando aí nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo, nesse novo canal de comunicação. Nosso podcast de hoje é com o ex-prefeito de Ametista do Sul, atual secretário executivo da ANZOP, ele que teve uma passagem muito importante também na FAMURS e foi destacado entre os melhores, o melhor prefeito do ano 2018 no ranking estadual. Gilmar da Silva, que nos recebe para a gente, na conversa de hoje, atualizar as informações, bater um papo bem descontraído aqui. Primeiramente, Gilmar, obrigado por nos atender e vamos falar um pouquinho exatamente de quem é Gilmar da Silva, atual secretário executivo da ANZOP. Queiroz, que alegria, primeiramente, estar contigo e falar da minha satisfação, pois conheço tua pessoa, o profissional que você és, né? E a Top TV, eu não tenho dúvida que será um grande veículo de comunicação, pois vai ter à frente, né, uma pessoa com conhecimento do meio de comunicação, com conhecimento grandioso em diversas áreas, seja do jornalismo, tanto quanto da política, das notícias em gerais. Então, te desejo muito sucesso, né? E eu tenho certeza que a comunidade vai te acompanhar, pois está sendo representado à frente deste grande veículo de comunicação que se começa a partir de agora, né, em nossa região, estado e também no país. A Top TV, tenho certeza que será um grande sucesso. Queiroz, o Gilmar da Silva é um simples cidadão que veio de uma família muito humilde mesmo, Queiroz, de nascer muito no interior de Ametista do Sul. Meus pais, né, com muito sacrifício, nós somos em 5 irmãos, né, eu fui criado entre eles com muitas dificuldades. Nós tínhamos apenas, né, 2 alqueires de terra ou 5 hectares, né, como queiram as pessoas, né, às vezes tratam como hectares ou como alqueires, e assim fomos criados. Na época ainda, né, a agricultura era mais na parte da força mesmo, né, de lavrar com os bois, de trabalhar com a enxada, com a limpeza das lavouras, e assim eu fui criado. Mas me sinto muito orgulhoso, pois embora esta dificuldade, Queiroz, sempre tivemos uma coisa que para mim é primordial, um cidadão, uma pessoa, é a educação, né? Nossos pais sempre primaram por isso, né? Sempre buscando nos educar da melhor maneira possível. E a partir de então, né, desta educação, com muitas dificuldades, mas a gente foi aos poucos evoluindo e fomos crescendo, e com a ajuda dos nossos pais, dos nossos irmãos que já são mais velhos, né, tendo a orientação correta, e graças a Deus, né, dizer que mesmo na humildade que tivemos do nosso início da nossa vida e ainda continuamos, né, a gente teve algo que foi primordial para a nossa sequência de vida. Nós tivemos um ensinamento grandioso, que foi especialmente o de manter nosso caráter, a nossa dignidade, especialmente o respeito para as pessoas. Então a gente percebe em você, e pelo conhecimento que a gente tem, você disse lá de longa data, a gente percebe assim, que você é um cara de uma humildade impressionante. Isso também vem lá do berço? Vem lá, sem dúvida nenhuma, Queiroz. Eu penso que as pessoas, não importa qual seja o cargo que ela esteja atuando, não importa onde ela esteja, não importa quanto de valor você tenha na tua conta bancária, na tua carteira, nós sabemos que nós vamos todo mundo para um único fim, né? Então nós temos que manter a nossa humildade, o respeito. Eu penso que se você respeitar as pessoas, você tem uma vida melhor. Porque as pessoas te respeitam, elas aprendem a te respeitar. Porque se você, na verdade, saber até onde vai o teu limite, né? A partir daquele limite começa o do outro. Eu acho que a gente vive melhor. Então eu sempre tive essa questão de primar, porque a minha autonomia, o meu direito vai até começar o do próximo. E isso assim foi ensinado, e sem dúvida nenhuma, Queiroz, a minha humildade, ela seguirá para sempre. Até porque isso é uma coisa que a gente traz de berço, e eu tenho certeza que isso para mim tem me feito muito bem, pois as pessoas me tratam de forma diferenciada por essa humildade. Às vezes as pessoas me dizem, tu tem que ser mais entusiasmado. Bom, posso até ser mais entusiasmado. Eu nunca desisti dos meus sonhos, das minhas ideias, e vou continuar persistindo por eles até o final da minha vida, Queiroz. Mas eu tenho certeza que a minha humildade já me trouxe em tantos lugares e onde estou hoje como secretário executivo da ANZOP. Você tem uma mescla aí na tua trajetória que é a juventude com a experiência, né? Você, apesar de muito jovem, há poucos dias eu fiquei impressionado, o Gilmar da Silva já é avô, inclusive, e você é um cara extremamente de família, né? Traz
em sentimento, a cada palavra, a cada momento, você sempre preserva muito isso, né? E isso realmente é muito bacana na vida da pessoa também, né? Me toca ouvir isso, Queiroz, me toca de verdade. Eu vou dizer para ti que eu te agradeço por esse comentário que tu me faz aqui e mais uma vez te cumprimento por esse canal, porque tenho certeza que a ideia do podcast, daquilo que você vai trabalhar nesse canal, vai ser sensacional. Quando você traz uma questão mais relacionada à família da gente, eu sou sim, Queiroz. Eu sou apaixonado, né, pela minha família. Eu tenho 2 filhas, uma com 24 anos, uma com 11 anos, e tenho uma netinha de 3 anos, que é o nosso xodó. E é uma coisa que Deus nos deu essa alegria, né? Acho que a alegria de ser pai é algo glorioso, é maravilhoso, né? E a alegria de ser avô, então, é sensacional. E ainda mais, né, Queiroz? Eu tenho 46 anos, então, com certeza, a gente consegue brincar, descontrair com ela, então é um momento maravilhoso e eu gosto muito. Acho que a família da gente é a nossa principal base, a nossa estrutura da nossa vida é a nossa família. Se a nossa família estiver ao nosso lado, nas nossas decisões, a certeza de uma coisa, Queiroz, de que por mais que você, deu na trave, não deu certo, mas se a família estiver ao teu lado, tu segue a tua vida, de cabeça erguida, e é assim que me parece que deva ser, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Não faço uma ligação para um familiar meu, não deixo passar, aquele cara não é o melhor parente que eu tenho, mas será exatamente? Será que não está na hora, de repente, a gente mudar um pouquinho isso, mandar uma mensagem, bom dia, como está, tudo bem, conta comigo se precisar? Isso é família, isso para mim representa muito e eu fico muito feliz quando alguém da minha família faz isso comigo. Eu tenho certeza que a outra pessoa também se sentirá-se bem se receber uma mensagem nossa e que a gente trate a nossa família como a nossa principal base. Você tem uma relação de amizade, assim, coisa impressionante, muito envolvido no esporte, né? Você é um cara que, ainda antes da gente entrar na seara política, né? Você tem uma trajetória maravilhosa, apesar da pouca idade. Eu falei nesse clã de juventude aí com experiência. Você foi vereador, o mais votado do seu município, um prefeito destacado, foi considerado o melhor prefeito em 2018 no ranking estadual. Você tem uma experiência de FAMURS que com certeza agregou muito em conhecimento, né, na expertise que você já trazia. A gente vai abordar sobre isso também aqui. Hoje você é o secretário executivo, você comanda aqui, juntamente com o presidente Caetano Albarello, a ANZOP, mas você tem uma relação dessa juventude que você acompanha ao longo dos anos, que você representa também regionalmente. Eu já vi muitas vezes, já assisti muito jogo aí do Gilmar da Silva jogando, inclusive participando como atleta. Agradeço, Queiroz, sem dúvida nenhuma. Eu sou um cara apaixonado, né, pelas nossas crianças e por nossos jovens, Queiroz. As pessoas falam às vezes de que os nossos jovens são o nosso futuro do amanhã. E eu digo que não, que o nosso jovem é o futuro de hoje. Ele é o futuro da nossa sociedade, porque a gente sabe que a evolução está acontecendo, ela é muito avançada, ela é muito acelerada, e quem está acompanhando essa evolução é especialmente o nosso jovem. Então, se nós vamos olhar hoje o que a gente entende de rede social, de informações, tudo isso o nosso jovem tem hoje com facilidade, muito maior do que a nossa, por exemplo. Então, eu acho que o nosso jovem, eu sou apaixonado por ele, ainda mais quando se trata, né, da questão de educação, que é uma coisa que eu, embora não tenha tido formação superior, que é uma coisa que me faz falta na minha vida, Queiroz, eu quero, né, sempre que as nossas crianças tenham a melhor educação, né, porque eu acho que a educação é a evolução do processo da sociedade. A educação é o processo que vai trazer o desenvolvimento no país e no mundo, né, não tenha dúvida disso. E vejo que nossos jovens, se estiverem integrados, eu acho que é importante nós poder fazer uma adequação do processo da educação, com os veículos de comunicação, com essa questão das redes sociais, mas é extremamente importante que nossos jovens, nossas crianças estejam inseridos em processos de esportes, em processos de educação física, porque a gente sabe, Queiroz, que um dos grandes problemas que nós teremos para o futuro, se a gente não tiver esse cuidado, é de termos jovens e crianças, de repente, muito acomodados no sentido de ficar com o telefone, com o tablet, com o computador, e de repente isso possa trazer um problema de saúde futuro. Então nós temos que fazer essa intermediação, né? Que é ter a rede social, que é ter a educação com qualidade, mas é ter também a questão da educação física e do esporte. E o esporte, você sabe que o esporte educa, o esporte traz a saúde, o esporte traz o envolvimento, o engajamento, mas o esporte traz acima de uma questão, e que nós fomos ensinados, eu tenho certeza que você também foi assim, né? A gente faz muita relação de amizade, né?
As nossas amizades são feitas lá no nosso joguinho de futebol, de vôlei, enfim, o esporte ele agrega muito para a nossa vida e eu sou apaixonado por essa questão também. Com certeza. A melhor faculdade é a faculdade da vida, a gente sabe isso com todo exato. respeito. Canudo é extremamente importante, mas você passar por uma Câmara de Vereadores, você passar por um Poder Executivo, você passar por uma FAMURS, você foi presidente da USOP também aqui naquele período, né? 2019. 2019, fez um brilhante trabalho. Então, tudo isso, agregando a necessidade do dia a dia, é uma faculdade sensacional. Vamos falar um pouquinho de ametista, né? Conhecido como a ametista do Sul, que é exatamente pela pedra preciosa, né? Por tudo que tem lá no contexto da mineração, que é histórico e essencial para a nossa região aí. Que relação o Gilmar da Silva tem com esse setor do município? Olha, Queiroz, a nossa cidade ela é considerada a capital mundial da pedra ametista, né? A Ametista do Sul, desde 1958 até antes, já tinham alguns achados, mas especialmente daí para frente que começou o processo de extração, né? A ametista tem algo que acho que Deus foi maravilhoso com a nossa cidade, com a nossa região. Nos deu uma obra-prima pronta, que é a nossa pedra, né? Que precisa em muitos momentos nem ser lapidada, ela está pronta, ela é lindíssima, uma beleza vislumbrante, né? Então, e a ametista tem sido uma grande referência para o estado, para o país e inclusive para o mundo, até porque hoje o mercado americano, o mercado chinês compram praticamente mais de 95% da nossa produção de pedras preciosas. E eu, Queiroz, posso te dizer que eu sou um apaixonado por esse setor, já que eu fui quase 10 anos garimpeiro. Eu fui garimpeiro, né? Conheço os meus colegas até hoje, a gente convive, né, com muita alegria. É um fato que às vezes as pessoas parecem que se acanham de falar, você foi agricultor, você foi garimpeiro. É uma atividade muito digna, belíssima, embora a atividade do garimpeiro seja uma atividade muito árdua diariamente, Queiroz. A gente sabe que pegar um martelo, furar um martelo de 13, 16, 17 quilos, né, não é fácil, né? Carregar, detonar, limpar, tirar os cristais, tudo isso é um serviço muito pesado. E que demanda muita assistência, energia, dedicação. Exato, Queiroz. E eu fui isso, quase 10 anos, então eu me orgulho muito, né? Não tenho nenhuma vergonha. Vou dizer que eu me orgulho muito dizer que fui agricultor, que fui garimpeiro, né? E tenho uma classe maravilhosa de pessoas que só sabem trabalhar. Os garimpeiros só sabem trabalhar, Queiroz. O dono de garimpo faz o investimento necessário, mas o garimpeiro só sabe trabalhar. E eu me orgulho de dizer que eu fiz parte, né, por muitos momentos, quase 10 anos, olha que 10 anos é um bom tempo da nossa vida, mas é um momento que eu vou carregar para o resto da minha vida com muito orgulho, porque meu pai foi garimpeiro, meus irmãos foram garimpeiros e eu fui garimpeiro. E te dizer para mim se eu aprendi muito. Eu acho que o trabalho do garimpo, ele te traz um conhecimento extraordinário e o convívio, né? Você estando na frente de trabalho com os teus colegas lá, é algo diferenciado diariamente. Então, é uma atividade que eu respeito muito. Precisa, sim, ter uma maior valorização, de repente, da questão, né, por parte dos órgãos governamentais, Queiroz, a questão especialmente do olhar diferenciado, de ver que nossos garimpos aqui são diferentes dos garimpos lá de cima, das outras regiões, que o nosso garimpeiro ele tem uma atividade que é diferenciada, ele trabalha toda semana e ele faz um trabalho de parceria com o dono de garimpo, que no final de semana ele tem esse recurso, mas ele precisa desse recurso para dar a qualidade de vida para a sua família. Diferente daquelas outras regiões que invadem, que fazem, né, de repente, depredação, isso não existe na nossa região, não existe em Ametista do Sul, de repente precisa esse olhar um pouco diferenciado dos nossos órgãos governamentais, porque às vezes olham de forma muito dura, como se o nosso garimpeiro, o nosso dono de garimpo, a nossa atividade de mineração, ela fosse destrutiva, e ao contrário, ela é construtiva, porque ela traz a qualidade de vida para a família do garimpeiro, ela traz a prosperidade para a comunidade do município, onde tem atividade garimpeira, ela gera empregos, Queiroz, e ela traz retorno para o município, para o estado e para a União. Então é uma atividade muito importante para o estado do Rio Grande do Sul, não somente para a região do Norte Gaúcho. Mas para finalizar, eu te digo que eu me sinto muito orgulhoso e eu te agradeço a pergunta por ter sido garimpeiro. De certa forma, você até me antecipa aqui a oportunidade, porque eu já tinha me preparado. Olha, um dos temas que a gente vai buscar aqui através da Top TV é a questão do garimpo, pela importância, que hoje atravessa um momento difícil, né? Como é que está a situação? O momento mais difícil da história do nosso município, Queiroz, porque vem de muitos anos, né, muitas questões com pendências para serem resolvidas.
E chegou num momento em que os órgãos resolveram realmente embargar, paralisar toda a situação. Nós vamos para mais de 8 meses paralisados, é uma atividade que tem em torno de 40 mil pessoas que dependem desta atividade, seja desde o processo da extração até a industrialização e comercialização, mas faz mais de 8 meses que nosso trabalhador ele não pode entrar na atividade dele, que é digna, que é a atividade que ele tira para sustentar a família dele. Há milhões de prejuízo local e regional, a gente pode dizer assim, mas a questão essencial realmente que pesa é essa questão do subsídio da família do trabalhador, né? Exatamente, Queiroz. Passado o final de ano aí, em que os pais, né, de muitas crianças, na verdade, não tinham o recurso para dar o presente para o filho no final de ano. Isso é algo que nos corta, que nos dói o coração, e de saber que, mas não é culpa dele, entendeu? E aí, por isso que a gente vê, será que não está na hora dos órgãos governamentais olhar, para isso é uma atividade que a gente precisa melhorar. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos ajustar conforme a gente vai ajustando, o pessoal vai trabalhando e vamos organizando. Faltou isso, Queiroz. Infelizmente a nossa atividade está parada, se Deus quiser muito prestes a ser liberada, mas vou te dizer que esse momento é o momento que ficará marcado na nossa história, na história de Ametista Sul. E marcado na vida das pessoas, na família. Imagina um pai de família, agora ouvindo o teu relato aqui, a gente fica se colocando na condição de um pai que não consegue, não por culpa dele, né? Não por vontade dele, muito menos por falta de determinação e vontade de trabalhar, né? Não atender o filho na frente. Mas a mineração, ela não é de hoje, né? Ela está há muitos anos inserida ali. Quer dizer, a Ametista do Sul não é um fato recente, né? Ela é muito antiga nessa mineração. Muito antiga, na verdade, a nossa extração, como eu estava te comentando, né, anteriormente, a nossa extração ela começou a partir exatamente com maior volume a partir dos anos 1970, mas em 58 já tínhamos, né, os primeiros cristais sendo achados, encontrados através de cavas, né, mas como disse, né, nós temos uma região riquíssima. Acho que Deus foi muito bondoso com a nossa região, nos dando essa pedra preciosa que a gente precisa saber valorizar, porque a pedra ametista, Queiroz, ela é finita. Você tirou uma pedra ametista, aquela pedra ametista ela não vai dar mais. Então você precisa valorizar ela com a grandiosidade que ela merece. Ela é finita, então é essa a questão. Nossos garimpos eles estão diminuindo gradativamente. De 2002 para 2024, nós diminuímos mais de 150 frentes de trabalho. E como será daqui 15 anos? Essa é uma questão que precisa ser pensada para a Ametista, especialmente porque é um município que hoje vive, respira a questão do garimpo. Nós precisamos pensar em uma questão para o nosso futuro, precisamos trabalhar com muita força, porque se em 20 anos, pouco mais de 20 anos, nós tivemos mais de 150, praticamente metade das nossas frentes de trabalho terminaram. Bom, tem outras para serem abertas? Tem sim, terão outras frentes para serem abertas. Mas será que terão a mesma qualidade? Essa é a pergunta que fica. Então nós precisamos, a Ametista especialmente, a nossa região, mas especialmente a Ametista, precisa pensar, quem sabe, um novo caminho para o futuro. Sem dúvida nenhuma. E nós vamos torcer para um fim positivo de tudo isso que está acontecendo aí. Esse é o podcast aqui pela Top TV, esse trabalho nós estamos desenvolvendo, Gilmar da Silva é o secretário executivo da ANZOP, é ex-prefeito de Ametista do Sul, e a gente pode observar então, né, todo esse contexto aí da mineração. Mas, Gilmar, voltando agora para o lado mais da seara institucional que você exerce, né? Você teve na FAMURS um trabalho maravilhoso, recente, por um longo período, e que com certeza agregou, além de conhecimento, né, agregou aí o atendimento às demandas da região, recebendo prefeitos, né, conduzindo processos aí que pôde destravar em algumas situações. O que você pode passar para as pessoas que nos acompanham, principalmente para administradores, né, dessa experiência vivida lá na FAMURS? Queiroz, eu quero agradecer as muitas pessoas, as muitas mãos que me fizeram chegar até a FAMURS, começando lá da primeira pessoa que me deu um voto de confiança quando eu fui vereador, até aquele que me ajudou a me indicar para que eu chegasse à FAMURS. Deixa eu fazer uma janelinha, permita só. Você foi o vererador mais votado da história lá dentro. De Ametista. Quantos votos você fez lá na... 13,7, são 558 votos. 13,7% do eleitorado votou, saiu de casa no dia da eleição, eu vou votar em Gilmar da Silva, foi lá na urna
e executou o voto. Isso não é pouco, né? Não, é muito voto. E eu tenho a minha gratidão, né, Queiroz? Eu acho que a gente não pode esquecer das pessoas que te ajudam, né? Jamais isso deva acontecer, porque a gratidão, ela deva ser eterna. E eu tenho isso para mim, no meu coração, e vou carregar para sempre essa ideia de continuar agradecendo as pessoas. Sempre que eu encontro, pô, eu faço isso, né? Agradeço pela oportunidade, porque foi aquele primeiro voto que me votou, me colocou na vida pública, e dali para cá eu fui vice-prefeito, eu fui prefeito, eu fui presidente da USOP, como você destacou, e aí tive a indicação de várias pessoas, né, que me ajudaram a chegar à Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. E o que eu posso te dizer, Queiroz, é de que os prefeitos, né, porque precisa ser gestor ou ex-gestor, né, gestor se for concorrer a presidente, e ex-gestor se você queira estar num cargo de administração, então, da FAMURS, como diretor, como coordenador. E eu digo aos prefeitos que me acompanham, né, que lutem por esse espaço. É extremamente importante, Queiroz. Esse tempo que eu estive na FAMURS me abriu muito meu conhecimento. Eu posso te dizer que foi uma faculdade a curto prazo, porque a gente convive com os gestores, com pessoas de 497 municípios do Rio Grande do Sul. Você conhece pessoas dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Você conhece projetos, os melhores projetos dos municípios passam pela FAMURS. A gente tem um conhecimento lá, então foi algo extraordinário para mim, eu me agregou muito, eu consegui amadurecer, Queiroz, porque lá você amadurece, você convive com pessoas que têm 3, 4, 5 mandatos, que têm uma história vivida na política, e que você sabe que às vezes, né, a política ela te dá momentos, aquelas quedas que você diz, não quero mais isso. Mas quando você conversa com uma pessoa que tem esta grandiosidade, você te reanima, você muda o teu pensamento e você sabe que é possível fazer mais e melhor por tua sociedade. Então eu aprendi muito isso, mas muito mesmo, e eu tenho muito agradecimento ao presidente Luciano, deputado Eduardo que me ajudou, o próprio Dudu que foi presidente da FAMURS, os prefeitos que me apoiaram, enfim, mas agradeço também aquela pessoa que me apoiou desde lá do início, Queiroz, aquele cidadão lá que veio lá e me deu aquilo que você disse, o voto de confiança, porque se não fosse por isso eu não estaria chegando onde cheguei. Então foi uma faculdade a curto prazo, e eu pude, Queiroz, agora retornando aqui para a nossa região, trazer um pouco desse conhecimento para ajudar o nosso presidente Caetano, que é uma pessoa maravilhosa, um homem que eu tenho mais alto respeito, né, porque pela dedicação, o seu Caetano, para mim, tem me demonstrado, né, uma pessoa, além de fantástica, de um coração imenso, um cara trabalhador o dia inteiro, né, mesmo, né, ele já não é mais um guri, mas ele se dedica intensamente, né, à sua comunidade e agora à nossa região. Então, eu tenho um grande privilégio, né, de estar como secretário executivo ao teu lado, Queiroz, mas ter a oportunidade de estar ao lado do presidente Caetano, que para mim é um homem público que, pena que não possa concorrer, né, novamente, mas sem dúvida nenhuma, a comunidade regional reconhece o trabalho que ele faz em Palmitinho e que está fazendo conosco aqui na USOP. Pois é, eu conversando essa semana ainda com o prefeito Caetano, é uma relação muito próxima, a gente está sempre junto ali, ele falando da vontade que ele tinha de poder concorrer de novo. Ele usou uma expressão, Gilmar, acho que no contexto, claro, qualquer segmento, qualquer atividade que a gente exerça, a experiência te ensina muito, né? Você vem por um segundo mandato de prefeito, você vem para uma nova eleição, você vem com uma bagagem muito maior, uma visão estratégica muito mais ampla. Ele dizia, olha, eu faria tudo de novo, porém com um pouco de ajuste, com alguns acertos a mais, porque o que um mandato traz de experiência é para que no outro você possa fazer o melhor, que é o que a comunidade realmente precisa, né? Exato, Queiroz. O presidente Caetano, o prefeito Caetano de Palmitinho, ele tem a mesma situação minha que estive em Ametista. Eu assumi o mandato na metade do mandato e o prefeito Caetano também assumiu. E, infelizmente, a nossa legislação federal ela é rigorosa nessa questão, em que você assumindo, isso conta mandato, e aí não pode ter uma reeleição. Tenho certeza que o trabalho do prefeito Caetano teria certamente a aprovação da comunidade, né, para a sequência, mas infelizmente a legislação proíbe, e assim foi também comigo, Queiroz. Eu fechei o mandato com 82% em pesquisa feita de aprovação da comunidade, mas eu não podia concorrer. É uma aprovação sensacional, imagina 82% da população aprovando,
que a gente sempre tem que considerar que tem aqueles que têm a outra ideologia, a outra identidade política, mesmo daqui a pouco aprovando o prefeito, não vai na pesquisa dizer que aprovou, né? Então tem essas questões também, né? Não, sem dúvida nenhuma, Queiroz. Mas a lei, infelizmente, impede, né? E eu sou uma pessoa que já discuti, participei de debates com relação a essa questão, de repente, primeiro, teria que adequar, fazer uma eleição única do vereador ao presidente da República, na minha opinião. Segundo, eu acho que deveria ampliar os mandatos dos prefeitos, Queiroz, e botar um mandato único, quem sabe com 5 ou 6 anos. Porque aí facilita, até porque o prefeito sabe que ele terá aquele tempo para se dedicar, e de repente nós precisamos debater com mais profundidade essa questão, e esse é um debate que a questão pública precisa ser feito novamente, já veio à tona, foi debatido, mas é preciso avançar ainda mais, porque me parece que essa questão o corte do mandato, aí deu um problema no prefeito que está, você é vice, você assume. Se você assumir por 2 dias, você não pode mais concorrer. Apenas uma eleição, uma reeleição. E aí você não pode mais. E nesse caso você impede. Mesmo fazendo um bom trabalho, você está impedido. Então é preciso mudar um pouco a nossa legislação, porque senão muitos e muitos prefeitos, né, acabam saindo com um prejuízo enorme, que foi o nosso caso, né? Sim. No caso, o caso do prefeito Caetano, que saiu, que infelizmente não pode ficar. E de vários outros, né, que acontece aí. Mas essa aprovação, Gilmar, 82%, ela, claro, o prefeito sempre diz assim, não, é pelos acertos, é pelas obras, é pelas conquistas, mas o que mais te marcou nesse caminho, diz assim, não, olha, o que realmente me impulsionou nessa vontade, nessa avaliação altamente positiva da população? Olha, Queiroz, eu acho que uma das questões que a gente sempre teve foi tratar o cidadão como o cidadão que merece o respeito. Eu penso que as pessoas, quando elas vêm na prefeitura, elas vêm para se inspirar de uma esperança nova. E aí tu tem que tratar o cidadão com o devido respeito que ele merece. Porque já imaginou o cidadão chegar na prefeitura e ser maltratado? Ali é a casa dele. Ele que paga o salário do prefeito, do secretário, do funcionário público, é ele que paga. Como é que eu vou chegar na minha casa e ser maltratado? Então, a primeira coisa, na minha opinião, é primordial que você dê atenção, dê o respeito, o carinho. Nem sempre vai resolver todos os problemas. É impossível, né? É impossível isso acontecer em uma gestão, resolver todos os problemas. Agora, tem algo que é muito simples, que é tratar as pessoas com dedicação e respeito. Isso é fácil de fazer. Só não faz quem não quer. E eu sou uma pessoa, Queiroz, que eu vou te dizer para ti, eu acho que deve estar na vida pública, acho que te comentei um dia isso e vou te repetir, as pessoas que gostem de pessoas, que gostem de política, que gostem de estar à frente de um setor público. Porque se você não gostar do que faz, você sempre vai estar descontente. E eu não consigo ouvir uma pessoa, eu chegar de repente numa repartição pública, a pessoa me dizer o seguinte, eu não aguento mais isso aqui. Isso para mim não serve, Queiroz. Sabe por quê? Porque se eu não estou contente em um local, é porque aquilo não me satisfaz. Eu tenho que buscar outro caminho para a minha vida. Então eu tenho que gostar do que faço. E o que me marcou na minha vida, Queiroz, lá, foi ter a oportunidade, primeiro, de manter uma relação perfeita, né, muito boa com o poder legislativo, né, tanto legislativo, executivo, com o funcionarismo, que me ajudou muito, porque o prefeito, às vezes as pessoas dizem, mas ele tem que ser um gestor extraordinário, porque senão não vai fazer um bom mandato. Eu não tenho formação superior, Queiroz, porque a gente sabe que dentro das prefeituras, o prefeito precisa ter o mecanismo para buscar os recursos, saber onde direcionar da forma mais correta e buscar o apoio da sociedade, porque dentro das prefeituras tem equipes técnicas muito qualificadas hoje, Queiroz, para fazer um trabalho extraordinário. É preciso que o prefeito dê oportunidade. É preciso que o prefeito dê liberdade e dê a confiança necessária para essas pessoas. Eu sempre fiz isso. Então, a gente teve sempre o poder público próximo de nós, nos ajudando, nos sugerindo. E o que me marcou, Queiroz, é a questão de ter feito obras, por exemplo, nós fizemos quase 80 mil de pavimentação na cidade, nós melhoramos a Ametista do Sul na questão do turismo, nós tornamos uma referência para o Rio Grande do Sul, a partir da construção da iniciativa privada, dos empresários que investiram na questão dos restaurantes subterrâneos, mas a gente tinha um museu desde 2000 já, que é o primeiro ponto turístico, e também que nós ajudamos, nós fomos para cima, a gente acabou investindo, buscando através da nossa equipe auxiliar da forma mais coerente, a forma mais sensata que podia. Construímos escolas de educação infantil, que é a maior escola que tem no nosso município, de quase 1.300.000 na época. E eu fiz algo que para mim me marcou muito, Queiroz, e eu sempre quando passo lá na frente eu me sinto orgulhoso, porque nós temos uma região de garimpo, em que de repente
é extremamente necessário. Nós temos um município que é turístico, que recebe muitos turistas e que precisam durante a noite, durante o dia, atendimento médico. E nós tínhamos o nosso Hospital São Gabriel, que é a nossa referência para ametista, que foi tocado durante muitos anos, né, pelas mãos de médicos, do Dr. Sabino Bertão, da sua esposa, a doutora Eliana, junto com o município, outros médicos, mas ele vivia um momento de dificuldade extrema financeiramente. E nós conseguimos, né? Não entramos naquela negociação judicial, como já tinha acontecido, chamamos o doutor, fizemos uma negociação, o Ministério Público acompanhou nossa negociação e nós conseguimos, através do apoio da sociedade, da nossa administração, da comunidade, dos empresários que nos apoiaram, comprar o hospital. Nós compramos e com a ajuda de muitas pessoas que foram diretores, eu não quero falar nome para não esquecer de alguém, que foram diretores, que me ajudaram a coordenar, que me ajudaram a buscar recursos, Queiroz. Nós pagamos com o dinheiro que é da comunidade ametista, a parte da compra, buscamos recursos para reformar através de muitas pessoas, muitos partidos, Queiroz, que ajudaram, e o nosso Hospital São Gabriel me dá orgulho hoje. Quando a gente entra lá, é um hospital com referência hoje, é um hospital que tem a área da pneumologia, referência regional hoje, que está lá dentro do Hospital São Gabriel, ao lado, está próximo ali, e o nosso hospital hoje tem um padrão de clínica, Queiroz. É extraordinário, um atendimento muito bom e o atendimento que a nossa comunidade tem a certeza que ela se sente orgulhosa por ter feito parte desse processo, porque quem fez a compra fui eu, mas quem pagou foi a comunidade. A comunidade, então, certamente ela tem orgulho de dizer que o Hospital São Gabriel hoje é da sociedade, é da comunidade ametistense, e isso me sinto nesse momento, eu sempre quando comento disso, eu me emociono, porque eu sei que o hospital, ele é para toda a nossa comunidade, mas ele pode ser para mim, na hora que eu precisar, para minha família. Então eu sei que eu vou precisar dele, e eu tenho certeza que vai estar lá de portas abertas para me atender minha família também. Maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, um investimento extraordinário, compensatório, que a comunidade está feliz com isso. Com relação ao atendimento, o senhor falou, né, o respeito pelo cidadão, pelo contribuinte, pela pessoa. Eu fico imaginando, eu sempre tenho uma frase comigo que eu ouvi de algum, não sei quem foi a pessoa que colocou pela primeira vez: o prefeito não precisa sentir a dor que a pessoa está sentindo quando procura por uma necessidade, mas tem que ter empatia, tem que ter sensibilidade. Olha, vamos dar andamento, né? Porque a demanda envolve a pessoa ou a família dela. Então, sem dúvida nenhuma que esse é o tratamento que todo cidadão merece. Não tenha dúvida, Queiroz. Eu penso que se o gestor ele for o conciliador, se o gestor ele for a grande liderança que a sociedade precisa e deva ter em todos os municípios, o município anda bem. A comunidade ela precisa de alguém que puxe a ponta da corda. Não precisa fazer tudo, mas tem que fazer dar esse primeiro passo, de direcionar o caminho, de dizer, olha, isso aqui é importante, isso dá certo, nós vamos te ajudar por aqui. Mas é preciso, acima de tudo, Queiroz, olhar também para a questão, diminuir a tensão partidária dos municípios. Me parece que muitos municípios têm uma tensão partidária muito forte, aquela questão de dizer que se o Queiroz é de um partido, ele não presta, se o Gilmar é do outro partido, o Gilmar é que não presta. Isso, para mim, ele acaba atrapalhando o processo de desenvolvimento de uma sociedade. Por quê? Porque, se você analisar, Queiroz, 14% da população dos municípios e até do Estado, elas estão filiadas a algum partido político. 14% apenas, ou seja, então, 86% da sociedade não está filiada a partido nenhum. E que dos 14%, 50% hoje estão descontentes com o próprio partido. Por quê? Porque não concorda com essa questão do radicalismo. Então é preciso que as pessoas olhem de uma amplitude maior. É claro que os partidos são extremamente importantes, Queiroz, mas existem 86% da sociedade que não quer saber da rixa política, não quer saber do individualismo, não quer saber da divisão política. O cidadão quer o quê? Que os partidos, cada um faça a sua parte para que ele possa ganhar enquanto cidadão. Então nós precisamos diminuir essa tensão política nos pequenos municípios e buscar fazer a integração dos municípios. Porque imagina, se eu tenho 5 partidos em um município, aí um partido ganha a eleição. Bom, eu busco pelo meu partido os recursos. Agora, se eu tiver mais 4 ao meu lado, são 5 partidos trazendo recursos, quem é que ganha com isso? É a sociedade, é o cidadão, são as pessoas, e é isso que a gente tem que pensar, e é por isso que eu sempre tenho dito, o líder de uma comunidade, o prefeito, ele precisa ser a grande liderança e puxar a ponta dessa corda. Primeiro, para trazer a paz, a unidade entre as pessoas, e segundo, para dar o direcionamento.
a questão técnica e dos profissionais para fazer o processo da organização dos números, a questão das receitas, tem em todas as prefeituras, mas o prefeito precisa ser o puxador, de dar o caminho, de dar a direção, e foi assim que aconteceu em Ametista, porque na verdade a questão do turismo vinha trabalhando muito forte, o pessoal vinha trabalhando antes da nossa gestão, mas na nossa gestão, Queiroz, a gente deu uma certa prioridade e disse, olha, acho que isso é bom, e deu certo, graças a Deus. Puxamos a fila e fizemos algo que na nossa questão foi muito importante, que foi manter a nossa comunidade, umas pessoas próximas das outras, sem a divisão partidária, sem querer achar que o meu partido é melhor que o teu, porque todo mundo me ajudou, todos os partidos me ajudaram por esse respeito que eu tinha com o Legislativo e com todos os partidos. E quem ganhou foi a sociedade. Belo exemplo, sem dúvida nenhuma. É importante isso, esse recado fica para todos os políticos, principalmente, mas para o próprio cidadão, para ele fazer a sua leitura, entender que realmente é preciso haver um respeito, né? Se não uma união, mas um respeito, um trabalho em prol da sociedade. Agora, a sua experiência é magnífica, né? E por isso fala com propriedade, então, dessa questão. Gilmar, eu quero te agradecer mais uma vez, secretário executivo da ANZOP, ex-prefeito de Ametista do Sul, agradecer de uma forma muito especial, em nome de toda a nossa equipe, a Top TV, esse projeto novo que está aí à disposição, que a gente possa ver leituras positivas, né? Que a gente possa contribuir, né, através da comunicação aqui com o processo de desenvolvimento regional. Fico muito agradecido e oportunamente a gente vai falar sobre outros temas, demandas aqui também da ANZOP que você está coordenando. A gente sabe que a agenda é muito forte de trabalho aqui, a tua relação diária com parlamentares em Brasília, em Porto Alegre, com secretários, com ministros, pessoas importantes que, claro, tem como contribuir para a nossa região. Tudo isso a gente vai falar num próximo podcast, num próximo bate-papo aqui. Eu deixo a palavra que você possa, então, fazer a conclusão, talvez daquilo que eu não te questionei, que é importante falar nesse momento ainda, mas muito obrigado em nome de toda a equipe da Top TV. Mais uma vez, Queiroz, reitero o meu agradecimento a ti, te desejo muito sucesso, tenho certeza, comunidade regional, vocês terão um grande veículo às mãos de uma pessoa com conhecimento. Então, tens meu respeito, Queiroz, e tenho certeza que será um grande sucesso. Top TV, marquem esse nome, certamente será de extrema importância para a nossa região, para a grandiosidade, o debate sério, o debate coerente que teremos aqui, certamente, trazendo as informações pertinentes e com uma responsabilidade que precisa ter um veículo de comunicação. Então, te agradecer pela oportunidade, Queiroz, ficar sempre à disposição, me dizer que me sinto muito orgulhoso pela oportunidade de estar aqui na ANZOP como secretário executivo, representando os inúmeros prefeitos, né, e especialmente a convite do nosso presidente Caetano Albarello, que, como já me referi, né, é uma pessoa sensacional, extraordinária, que tem nos trazido grandes questões importantes para a nossa região, e a gente vai dar um encaminhamento a partir da condução do nosso presidente Caetano Albarello. Então, te agradecer pela oportunidade, ficar sempre à disposição, e muito obrigado mesmo, né, por esse momento extraordinário que estive aqui contigo, né, na Top TV, e com as pessoas que estão acompanhando. Muito obrigado, então, a todos vocês, internautas, que acompanharam esse podcast, essa conversa aberta aqui com o ex-prefeito de Ametista do Sul, secretário executivo da ANZOP, Gilmar da Silva. E, diariamente, você vai ter aqui conteúdos informativos, você vai ter aqui também alguns momentos de descontração, a gente vai também trazer aqui algumas pessoas que são mais do lado do humor, né? Menos gestores, menos referências regionais no contexto do desenvolvimento, mas são pessoas da nossa comunidade regional que engrandecem também o nosso dia a dia. Muito obrigado, fiquem ligados, nos acompanhe, siga, se você ainda não é seguidor da página, faça isso por nós e por toda a comunidade. Um grande abraço.